Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Participem, interaja com a gente através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, nas plataformas. Estamos bem pertinho dos 200 mil aplicativos. Indique ao seu amigo, compartilhe e participe da família RBE, que agora já está bem pertinho já dos 9 anos de idade. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estou eu aqui de volta para compartilhar com vocês esses momentos tão especiais, né, que é a realização desse programa maravilhoso, programa Espiritismo em Foco, de debate, onde a gente pode conhecer, através dos nossos palestrantes e das perguntas que vocês postam, um pouco mais da doutrina dos Espíritos. Então participe, não esqueça de enviar para nós seus questionamentos, suas dúvidas, as suas situações, porque hoje temos uma pessoa muito especial aqui no nosso estúdio, a nossa querida amiga Vera Ferraz, que é do William Crookes, e ela, além de ser espírita, é psicóloga, então tem propriedade para falar desse tema hoje, que é a depressão pela necessidade de um olhar compreensivo. Então, fiquem atentos para que nós possamos,
aproveitar o máximo possível desse conhecimento que ela irá compartilhar conosco. Quero mandar um abraço fraterno e carinhoso para todos vocês de Alagoas, do Brasil e do mundo todo que neste momento nos escuta. Então, também especialmente para a minha amiga Neuzinha, que está aqui do lado, que segurou, não é, esse tempo que eu esteve ausente, juntamente com o Márcio, o programa Espiritismo em Foco, esse programa que a gente ama tanto, né, Neuzinha? Nossa, é uma delícia estar aqui com vocês, saudosos, não é? Isso. Mas felizmente você voltou, graças a Deus. Graças a Deus, sentindo muita falta de todos vocês, queridos ouvintes, que nos enriquece a vida com amor, com energias positivas. Bom, então vamos cumprimentar e agradecer a nossa irmã Vera Ferraz por disponibilizar seu tempo para estar aqui conosco, dialogando sobre esse tema da depressão. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Bom, então vamos também passar para a nossa irmã Neuzinha e aproveitar, não é, Neuzinha, após os cumprimentos e realização da prece de abertura do programa da noite de hoje. Boa noite, Márcio. Boa noite, Olga. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Vera. É uma felicidade ter você aqui conosco. Graças a Deus conseguimos um tempinho na sua agenda, que é tão cheia. Boa noite, ouvintes queridos da Rádio Brasil Espírita. Estejam sintonizados conosco, enviem suas perguntas, seus questionamentos, que estamos aqui esperando por vocês para que a participação possa ser fantástica. E vamos iniciar o nosso programa da noite de hoje com a prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, agradecendo a Jesus Cristo, nosso irmão e guia, pela permissão concedida para estarmos reunidos mais uma vez, realizando este trabalho de puro amor. Agradecemos a espiritualidade superior que coordena e dirige este programa. Agradecemos ao mentor espiritual da Rádio Brasil Espírita, esse espírito amigo da Falange do Bem, que se encontra presente no nosso ambiente. Obrigada, Viana de Carvalho, pela proteção, pelo amparo, pela inspiração que nos concede. Que a paz reine em todos os lares e que estejamos sempre conectados com a luz. Que Jesus seja a nossa inspiração sempre e Kardec seja a luz dos nossos raciocínios para que possamos compreender a beleza dos ensinamentos da doutrina espírita, ensinamentos que nos convidam a todo instante a sermos pessoas melhores, mais amigas, mais pacientes, caridosas, fraternais, irmãs e confiantes nos desígnios de Deus. Pedimos em especial pela nossa querida irmã Verinha, que carinhosamente aceitou o convite para estar aqui conosco nesta noite e nos traz um tema importantíssimo, muito especial para a nossa reflexão. Que Jesus a abençoe e a ampare. Que sejamos tocados nos nossos corações e que os ensinamentos da noite de hoje despertem em nós a vontade, o desejo sincero de mudança interior. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, assim seja, uma prece muito bonita, feita do coração pela nossa irmã Neuzinha, e a gente sente até uma vibração boa e agradável no nosso ambiente, porque sabemos que estamos todos envoltos
pelos espíritos de luz que coordenam nossos trabalhos de hoje. E esse tema é muito importante, que vai ser tratado hoje aqui, meus irmãos queridos, porque a gente vê tantas jovens, adultos e até crianças, né, com aquela tristeza, aquela melancolia, e é um quadro às vezes depressivo, e não sabemos por que num mundo com tanta tecnologia, tanto avanço na medicina, tanto avanço em termos de entretenimento, de coisas divertidas, e entretanto nós estamos, assim, parece que um pouco soltos e perdidos, e por isso esse tema é importante, até porque tem aumentado muito o quadro de suicídio, né? É preciso que nós conversemos abertamente sobre essas questões, prestando atenção no comportamento de nossas crianças, nossos jovens, e eu vou passar sem delonga a palavra para nossa irmã Vera, para que nós possamos desfrutar o máximo possível dessas explicações. À vontade, Vera. Então, quando Neuzinha me convidou e ela sugeriu o tema depressão, eu acolhi e ela pediu algo mais. E eu coloquei pela necessidade de um olhar compreensivo. Quando eu estava vindo para cá, eu repensei e eu acrescentaria pela necessidade de um olhar mais compreensivo. Porque, na verdade, os profissionais da área os psiquiatras e os psicólogos, eles já têm esse olhar compreensivo. Mas falta um olhar mais compreensivo, que seria, então, um olhar que transcende, um olhar transcendental. Porque a gente tem, ao longo do tempo, percebido que esse olhar com os saberes acadêmicos, eles não são suficientes. Verdade. Então, eu gostaria de trazer aqui um estudo de caso, para depois a gente falar de uma forma mais técnica. É sobre Maria. Maria seria um nome mais abrangente, mas o nome dessa senhorinha é Maria. Então, Maria faleceu aos 84 anos, há 35 anos atrás. Ela teve um episódio de tristeza causado por um luto e entrou num estado de prostração que se arrastou por 2 anos, até a morte. Ela era uma mulher vigorosa, determinada, que viveu de forma muito regrada, cheia de muita fé em Deus. Tinha como base da vida valores e princípios éticos, morais e religiosos, fundamentados na religião católica. Tinha muita confiança em Maria de Nazaré, que era o seu referencial de mãe e mulher. Coincidentemente, seu esposo também se chamava José. Até rimou. Maria, ela era também curandeira. Ela rezava nas pessoas. E ela rezava também nos animais. E havia sempre, na casa de Maria, uma fila de pessoas que iam lá em busca de cura. E ela rezava. Para cada queixa, ela tinha uma erva para fazer a benzedura. E aí, depois eu fiquei pensando que, na verdade, essa reza eram os passes, né? Que hoje a gente vê de uma forma mais clara. Então, até o episódio da perda de um neto, esse neto tinha 23 anos e ele tinha sido criado por ela. E ele faleceu num acidente de carro. Foi muito trágico. Então, até esse episódio, ela, apesar da idade, ela levava uma vida ativa,
com as tarefas domésticas, tudo certinho. E todas as noites ela recebia os filhos, né? Tudo casado, e cada um tinha sua casa e sua família, mas à noite eles todos se reuniam no entorno dela para conversarem. E ela conversava, era uma pessoa extremamente lúcida, muito severa. E então, ela conversava com esses filhos, depois, lá pelas 10 horas da noite, ela os abençoava todos e eles voltavam para casa. Então, assim, era uma vidinha muito harmoniosa. Mas aí, depois do falecimento, né, da desencarnação desse neto, ela assistiu ao ritual todo de funeral, tudo, participou de tudo, muito silenciosa. E depois de tudo isso, ela voltou para casa, mais silenciosa ainda, deitou num estado de prostração e não levantou mais. Os filhos dela buscaram socorro, né, por todas as especialidades médicas. Levaram ela para um cardiologista, para um oncologista, para uma ginecologista. Fizeram todos os exames e, do ponto de vista físico, Maria estava ótima. Inclusive, a médica a ginecologista, que foi a primeira vez que ela visitou uma ginecologista, foi aos 82 anos, ela disse que Maria tinha tudo preservado e perfeito. Foi a primeira vez que ela foi a um médico. Então, pediram exames, né, os exames clínicos, e nada foi denotado. Nada justificava o estado de prostração de Maria. E aquele estado foi gradativamente se agravando. E a idade favorecia, porque, em decorrência da prostração, ela foi perdendo os movimentos, foi atrofiando os músculos, foi, né, definhando mesmo. E aí, ninguém entendia o que era que Maria tinha. Aquele estado que a levou à morte. E ela morreu lúcida, consciente. No dia da desencarnação dela, ela chamou a filha que cuidava dela e disse que gostaria que os filhos todos se reunissem naquela noite que ela ia partir. E ok, os filhos se reuniram e aí, por volta de 11h30, meia-noite, ela desencarnou. O que é que acontecia? Ela queixou bastante durante esse tempo que a vida dela não tinha sentido, pois que havia criado 8 filhos, viu todos os netos nascerem, todo mundo cresceu, prosperou, e ela já havia entendido que tinha cumprido a missão. Então, no lugar daquele neto, quem deveria ter partido era ela. E ela não aceitou. Hoje, o diagnóstico de Maria seria depressão. Eu quero depois voltar nesse caso, porque Maria tinha depressão. Segundo a descrição dos sintomas, ela atendia quase todos: tristeza profunda, prostração, falta de vontade para realizar as tarefas que sempre lhe trouxeram prazer, inapetência e perda de peso. E o que é depressão? Depressão é um transtorno de humor, tá? Assim, na classificação, dentro do diagnóstico, do Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais.
E a depressão tem uma classificação e uma gradação também. Dentro dessa classificação, o transtorno depressivo maior, que é o que hoje tem sido o ponto de incômodo para a população, porque virou uma pandemia, né? Então, o que é o transtorno depressivo maior? Os sintomas são perda de interesse ou prazer, alterações do apetite, perturbações do sono, alterações psicomotoras, diminuição da energia, cansaço, fadiga, sentimento de desvalia e ou culpa, prejuízo na capacidade de pensar, de concentrar ou de tomar decisões. Frequentemente pode haver pensamento sobre morte, ideação suicida, tentativa de suicídio e suicídio, né? Dentro da classificação existe aí uma variedade bem grande sobre depressão, mas eu trouxe para explicar as três classificações que são mais frequentes, né? Então, a depressão, ela vem no transtorno depressivo maior, que é essa depressão mais grave. A depressão crônica, que é a distimia, que é aquela doença que a pessoa mantém, mas não tem tanto prejuízo na vida. É aquela pessoa que carrega uma melancolia e se arrasta por muito tempo, às vezes até pela vida inteira, mas ela trabalha, casa, namora, faz as atividades dela, embora sem esse prazer que comumente se espera que tenha, né? E a outra é o transtorno bipolar, que tem uma variação aí de uma depressão profunda com um estado de euforia, que é a fase de mania. E ela é recorrente em mais de 90% dos casos, o transtorno bipolar, né? A fase de mania. E aproximadamente 60% a 70% dos episódios maníacos frequentemente procedem ou se seguem a episódios depressivos maiores, que é aquela depressão profunda em que o indivíduo se prostra mesmo e depois ele levanta cheio de euforia. Ele tem essa variação, vai de um polo a outro, por isso que é bipolar, não entra no equilíbrio. Quer dizer, entra quando existe tratamento e medicação, que hoje está à mão, né? Então, os sintomas do transtorno bipolar, na fase de mania, é euforia, irritabilidade, diminuição da necessidade de sono, aumento de energia e atividade, a pessoa fica elétrica, fala demais, faz coisas demais, tudo em excesso, inclusive atividade sexual. Tem pensamentos acelerados, incapacidade de tomar decisões, mania de grandeza, gasta tudo que tem e o que não tem, e falta de concentração. Aí é óbvio, porque a pessoa que está num estado dessa natureza não se concentra em nada, né? Então, o que causa depressão? Eu vou colocar aqui algumas respostas. A depressão é provocada por um desequilíbrio bioquímico no cérebro e um desequilíbrio psicológico pelo pensamento. Essa combinação causa a depressão. Quem traz esse conceito de uma forma bem prática é Harold Bloomfield. A depressão pode ser iniciada por uma série de fatores: predisposição genética,
luto, traumas de infância, estresse, doenças graves, dificuldades financeiras, relacionamentos problemáticos, alcoolismo e outras drogas. Ele ainda diz que há dezenas de neurotransmissores diferentes. Nas pesquisas indicam que o desequilíbrio de serotonina, norepinefrina e dopamina pode ser uma das causas da depressão. Os pensamentos negativos têm favorecido a depressão e ainda diz que às vezes torna-se vício. É aquele tipo de pensamento: eu não presto, a vida é injusta, tenho medo, sou um fracasso. Os padrões comuns de pensamentos negativos e comportamentos autodestrutivos podem causar ou piorar uma depressão. De acordo com o Ministério da Saúde, os estudos mostram que o cérebro do indivíduo deprimido pode apresentar alterações químicas nos seus neurotransmissores. Então, com a serotonina, né, como a serotonina, substância que transmite impulsos nervosos entre as células, e fala ainda sobre a personalidade e a herança genética, que são fatores importantes na susceptibilidade à depressão. Diz ainda que pessoas com baixa estima ou muitas críticas consigo mesmas, esses traços de personalidade podem ser herdados, causados por experiência de vida ou uma combinação de ambos. Eu vou agora voltar para falar. Vocês têm alguma questão? Não, estamos aqui atentos, ouvindo, né, essas definições importantes em relação à depressão. Tá. E daqui a pouco nossos ouvintes vão participar com perguntas. Pode falar mais um pouquinho, daqui a pouco passamos para ele. Então, quando eu disse que voltaria nesse caso, porque a depressão, segundo a visão acadêmica, médico, psicológica, é uma doença crônica. Doença crônica é algo que se instala e fica por muito tempo, né? Então, é uma doença crônica psiquiátrica. E aí? Tem causado grandes prejuízos. Essa doença está muito presente entre nós. Quando eu estava lendo sobre depressão, que eu busquei algumas definições, alguns conceitos por outras vias, para depois chegar na visão espírita, parece que assim, a gente esbarra num limite, sabe? O sujeito entra num estado de depressão, passa por muito tempo até não ser suportável mais, busca por ajuda, começa a fazer uso de medicação e hoje tem sido bem frequente, né, por indicação do psiquiatra, fazer psicoterapia, ou busca um psicólogo e a gente indica um psiquiatra para fazer uma medicação. Dependendo do estado, né, porque a depressão vem assim, ela começa leve, depois ela é moderada, e a tendência é ficar grave se a pessoa não busca por socorro. E é difícil compreender porque a pessoa não tem conhecimento, sabe? Você se sente triste e a coisa vai se arrastando e vai se agravando, e aí quando chega para buscar socorro está grave, né? Então, o tratamento de psicoterapia tem dado muitos resultados, porém, tratamento não implica cura. Cura é a resolução do problema. E a gente não tem, entende?
Por essa razão eu comentei que o tema deveria ser acrescido de mais compreensão. E essa compreensão maior a gente tem encontrado dentro do ensinamento espírita, principalmente explicado com muita beleza por Joana de Ângeles. E aí, eu numa época da minha vida, já tem acho que uns 15 anos mais ou menos, eu atendi uma moça. Foi a partir daí que eu comecei a buscar outros recursos, né? Dentro da doutrina espírita. Eu estudo o espiritismo já há algum tempo. Então, há uns 15 anos, mais ou menos, eu atendi uma pessoa no consultório que havia 5 anos estava em depressão. A mãe dela foi a pessoa que me solicitou socorro. E essa moça chegou na minha sala transtornada, com um aumento de peso de mais de 30 quilos durante esse tempo em que ela esteve em depressão, e pesada em todos os sentidos, sabe? Ela chegou lá levada pelo pai, era uma pessoa já adulta, disse que há 5 anos tinha paralisado a vida, parou de estudar e ficou em casa, comendo, bebendo e fumando e dormindo. E quando ela pediu socorro, ela já estava com ideação suicida muito frequente, estava dormindo amarrada, ela se amarrava para dormir. E aí eu conversei com ela, né? A primeira entrevista foi bem demorada e ela revelou que estava muito difícil viver, que à noite ela tinha umas comandas. Alguém falava para ela levantar, ir à geladeira, se alimentar, e ela comia tudo que tivesse na geladeira. Depois bebia uns 2 litros de Coca-Cola e depois a voz mandava ela pular da janela do prédio em que ela morava. E aí ela disse que com medo, e ela dialogava com a voz, ela dizia que não ia fazer isso e a voz insistia. E ela dizia, mas eu já satisfiz sua vontade, eu já comi, eu já bebi. Mas a voz mandava que ela pulasse do apartamento. E aí, ela já cansada, né? Deitava e se amarrava. Com o cinto, ela amarrava o tornozelo e amarrava o braço. E ela foi me contando isso, eu até então não tinha escutado uma história dessas. E aí eu disse que ela precisava de um psiquiatra e eu indiquei o psiquiatra, dei o número do contato, eu disse que levaria o tratamento com ela, mas eu precisaria da ajuda de outro profissional. E ela aí concordou. Quando eu levantei, sabe, aquela intuição forte, não para um psiquiatra, agora não. Por quê? Ela estava tendo alucinação auditiva, ela estava tendo delírio, e isso atendia para um diagnóstico de esquizofrenia. E uma pessoa dessas chega no médico, e a gente está bem treinado e instruído para isso, se atende aos sintomas e se fecha um diagnóstico, a medicação vai ser um antipsicótico. Então, eu levantei e aí eu entendi que eu não devia mandá-la para um psiquiatra. Eu voltei, pedi o cartão e
pedi para ela ir para um médico homeopata e que trabalhava com acupuntura e é espírita também. E aí a gente fez a troca do contato e ela levou para ir tratar com esse médico e ficou lá e cá comigo. E depois de 6 meses, ela estava curada. Curada mesmo. Suspendeu a medicação e ela perdeu todo o excesso de peso, voltou a estudar, fez vestibular, foi para a faculdade, inclusive ela é psicóloga hoje. E aí, quando eu me deparo com um conceito de que depressão é uma doença crônica, e a gente pensa logo que uma doença crônica é algo que se estende por muito tempo e pode se estender por toda a vida, e a pessoa vai num tratamento paliativo sem cura. E a partir desse caso, eu fui buscando outras respostas dentro do espiritismo, porque eu entendi que aquilo era um caso efetivamente espiritual. E a cura foi feita dessa forma, entende? A psicoterapia ajudou, mas o tratamento com a cura efetiva foi espiritual. E aí, Kardec diz, né, que fala sobre a influência dos espíritos e sobre a reencarnação. E Joana de Ângeles explica de uma forma rica, muito, muito compreensiva, como a depressão acontece e por que acontece e como se trata ou como se cura. Que, na verdade, a depressão exige uma autocura e uma autocura implica toda uma mudança de comportamento. Quer falar alguma coisa? Não, é isso. A gente tem que trabalhar sempre essas questões, assim, pensando no preventivo e no curativo, né? É muito importante, a gente fala que o nosso corpo, ele é reflexo daquilo que nós sentimos e daquilo que nós pensamos também. Então, cada vez que nós tivermos um sentimento de tristeza, de melancolia, nós temos que nos esforçarmos para tentar superar esse princípio de tristeza, de melancolia. A gente sabe que existem alguns componentes físicos que realmente eles dificultam e requerem um tratamento por conta de... Aí a gente vai entrar numa questão complexa de que nós trazemos algumas culpas de outras existências e essas culpas estão muito impregnadas no nosso perispírito e danificam o nosso corpo mental também. E aí é necessário, por uma falha já provocada em outras existências. Mas nós sabemos que muitas vezes nós iniciamos nessa vida aqui um processo de tristeza. Eu já tive um pouco desse processo, sei bem como é isso, e o quanto o Espiritismo me ajudou a superar essa dificuldade, mantendo um pensamento positivo, lendo livros edificantes, orando com perseverança, né? Mas eu tenho um caso na minha família, que é a minha sogra, que tem bipolaridade, que não conseguiu, porque não tinha, tão fortemente como eu, o hábito da oração e do trabalho espiritual que nos ajuda, né? Quanto mais você vai trabalhando, parece que você vai esquecendo as suas dores, as suas dificuldades, você vai vendo o outro, né? E aí isso vai ajudando. Eu também tive um caso na minha família, uma pessoa que não é propriamente consanguínea, que se suicidou, também era bipolar,
que foi o sogro do meu filho, né? Então a gente está vendo isso de perto acontecendo com muita frequência. Isso. E a gente sabe o quanto que a manutenção de um pensamento e sentimento sadio, não só em relação aos outros, mas a nós mesmos, né? Sabedores que somos obra do Criador, e por sermos obra do Criador, nós somos muito amados mesmo. A gente tem que ter essa certeza, porque estamos sempre sendo vigiados e protegidos por irmãos que querem ver o êxito do nosso progresso, o êxito da nossa existência, o fruto das nossas experiências dando resultados, né? Propiciando alimentos para a alma, para o espírito, né? Sim. Então, Joana de Ângeles, ela vem falando muito, os espíritos tocam muito nessa tecla de que nós podemos sim efetuar a autocura. Podemos, porque Jesus diz: se nós podemos curar o outro, nós também podemos nos curar. E nós só vamos nos curarmos se nós quisermos que isso aconteça. Porque, na verdade, a cura, qualquer outro tratamento com efeito positivo, tem que partir do sujeito que está doente, né? É compreensível que uma pessoa que passe por um episódio de luto, de perda, que esteja com um problema mais acentuado, entre num estado de tristeza, claro, né? É natural. É natural, porque nós temos uma vida dinâmica e qualquer reação a um episódio triste, a gente reage com tristeza, é natural. Uma pessoa que tem considerada normal, dentro dos nossos padrões de normalidade, é reativa ao ambiente. É circunstancial isso. Se eu passo por um episódio de tristeza, é natural que eu reaja com tristeza. A normal seria a indiferença, por exemplo. Indiferença, ou eu reagir a um episódio triste, reagir com alegria, com euforia. Isso é que seria patológico, né? Se eu estou numa festa e estou triste, eu estou incoerente com o ambiente. Se eu estou num espaço ou num ambiente em que as pessoas estão chorando, por exemplo, a perda de alguém, e eu chego festiva, eu também estou incoerente com o ambiente. É natural. Agora, se essa tristeza se prolonga, se é um luto exagerado, aí demanda cuidado, né? Atenção. Né? Muitos pais, às vezes, não querem incomodar seus filhos, que ficam nos quartos por longas e longas horas, que passam a não interagir com a família, com os amigos. São quadros que têm que ser observados. Mas nós temos um ouvinte querendo participar. E, né, vamos passar para Neuzinha ler aí. Quer que eu leia? Pronto. Boa noite, querido ouvinte. Vamos lá, obrigada pela sua participação. Adriana, né? Tenho depressão, não consigo ficar liberta desta doença. Estou em tratamento há 3 anos e não fico curada. Já tentei suicídio 3 vezes. Não sei mais o que fazer. Peço socorro. Veja, eu ia falar sobre como Kardec se posiciona acerca, como ele fala da reencarnação e
dos transtornos obsessivos, dessa relação, né, entre reencarnação e transtorno mental, por exemplo. Ele diz da influência dos espíritos, né, que foi o caso que eu contei agora há pouco, que era um transtorno obsessivo e que foi tratado com a ajuda da espiritualidade. Sem a ajuda da espiritualidade, certamente a gente estaria ainda se arrastando com essa depressão. Joana de Ângeles, ela diz que inquestionavelmente todas as aflições e desapontamentos que aturdem o ser humano procedem-lhe do espírito que é atado aos conflitos que se derivam de malogradas experiências passadas. Essa é uma hipótese. A essa ouvinte que pergunta o que fazer, que está em tratamento psicológico, psiquiátrico e não tem tido êxito, Adriana, eu sugiro que você busque ajuda espiritual. É onde a gente tem encontrado uma base, um consolo e posteriormente uma cura. Não tem... Eu penso que os 3 tratamentos é um potencializando o outro. O psiquiátrico, que é necessário uma intervenção medicamentosa, porque o indivíduo com depressão, ele tem uma alteração nos neurotransmissores, ele tem uma diminuição dos hormônios do bem-estar. Então, a medicação, ela serve para fazer essa equilibração. Mas a gente sabe que não existe medicação que trate do humor deprimido, né? De uma emoção. Não tem medicamento para emoção. A psicoterapia, ela é muito funcional, porque ela possibilita que o indivíduo reflita sobre as atitudes, sobre a possível causa da depressão e o que fazer em busca de melhora, né? De tratamento efetivo, de cura. Mas, na maioria dos casos, se não houver um suporte espiritual, a gente fica mesmo nesse paliativo. É verdade. Adriana, obrigada pela sua participação. Nós sabemos que a depressão não é uma doença fácil de debelar. Entretanto, nós temos que pensar que nós somos, não é, corpo e espírito. E como tal, nós precisamos desse apoio de ambos os lados, conforme foi dito aqui pela nossa irmã Vera, no sentido de conseguir, através da orientação espiritual, do atendimento fraterno, dos tratamentos, inspiração do alto, para que o próprio médico consiga, muitas vezes, encontrar o medicamento adequado para equilibrar o humor, para restituir o ânimo, né? Porque quando você está deprimido, você perde totalmente o ânimo, a vontade de viver. Mas uma coisa você tem que ter certeza: nós somos espíritos imortais. Então, a prática do suicídio é o pior caminho que você pode escolher para você. Porque, como nós somos espíritos imortais, além de você não morrer, você vai triplicar o seu sofrimento. Triplicar. Em vez de você encontrar a cura, você vai encontrar um verdadeiro turbilhão de sofrimentos. A morte não é resolução. A morte não é resolução. Eu te falo, minha irmã, eu não tenho aqui a
a bula exata para debelar a sua dor neste momento. Mas esse caminho do suicídio, esse você tem que descartar, minha irmã, por N fatores. A doutrina dos espíritos nos proporciona a comunicabilidade com o mundo do outro lado. E vários espíritos que tiraram suas vidas, vieram até nós mostrar o seu sofrimento, a sua dor, o quanto ele passou por provas que ele jamais esperava que fossem acontecer. Então, em vez de ele cessar o sofrimento, ele potencializou o sofrimento. Então, se você não quer sofrer, se a sua ideia é acabar o sofrimento, então descarta isso, suicídio mais não. Você tentou 3 vezes, graças a Deus, você teve a oportunidade de permanecer aqui no planeta. O que você vai agora, segundo nossa orientação aqui dos trabalhadores da rádio, da doutrina do espírito, procure uma casa espírita, faça um atendimento fraterno. Nesse atendimento fraterno, exponha a sua dor e será feito um tratamento. E você vai perseverar nesse tratamento, juntamente com o tratamento clínico. Por quê, minha irmã? Eu vou te dizer. Nós carregamos uma bagagem muito grande do passado, e muitas dessas de dentro dessa bagagem foram escolhas que nós fizemos no passado, que causaram para nós uma sequela de comprometimento que nos perturba muitas vezes o pensamento. Mas Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é amor puro, que Ele nos proporciona voltarmos aqui para que nós possamos devagarzinho ir reparando e saudando os nossos débitos com muita paciência. Precisa sim que você adquira todas essas instruções do Centro Espírita para começar a ler os livros edificantes, aqueles livros que vão amenizar esse pensamento constante que você tem de tristeza, através da leitura de livros de esperança, de alegria, porque Jesus é a alegria. Jesus quer que nós sejamos pessoas felizes. Então, essa felicidade relativa, ela pode sim ser alcançada. Preciso o quê? Ver se esse medicamento que você está tomando está sendo adequado. Se não está, procura outro profissional que possa somar a esse aí outro tratamento alternativo, conforme a doutora Vera falou aqui. Às vezes nem é necessário trocar de profissional, mas assim, se a medicação não se adequa, ela volta, conversa com o médico, ele substitui, ele troca a medicação. Mas aquela do homeopata, né, que ficou paralelo os dois tratamentos, né? Sim. Ajudando. Também. Tem as terapias alternativas, que são meditação, atividade física, que é extremamente importante, porque a gente sabe que atividade aeróbica mobiliza a produção dos hormônios do bem-estar. E aí a terapia espiritual na casa espírita, que é passe, água fluidificada, palestras doutrinárias, estudo, tem muitos recursos. Eu sei que é difícil, porque a pessoa em depressão, ela fica prostrada, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Por essa razão mesmo é que se fala da autocura, porque a autocura implica toda uma mobilização do sujeito que está doente. Faz um esforço, caminha, faz algo em seu favor. Porque, olha, a gente não ajuda ninguém que não quer ser ajudada. Ninguém motiva, não tem remédio, não tem pessoa, não tem tratamento de fora para dentro, se o sujeito não se mobiliza para querer curar-se. E é aí onde é extremamente importante o suporte espiritual.
Joana de Ângeles diz que o self, a essência, ao longo das vivências acumuladas, exterioriza as inquietações e culpas que necessitam de ser liberadas mediante a catarse, pelo sofrimento reparador, a fim de harmonizar-se. Quando isso não ocorre, o ego, o equilíbrio se perde, fica inquieto, ansioso. E geralmente a depressão, geralmente não, 24% apenas, das pessoas com depressão é resultado de uma carga de ansiedade muito grande. Porque a ansiedade exagerada vai consumindo a energia. E nessa consumição, a pessoa vai se debilitando e chega nesse estágio. Outra coisa também que colabora muito para essa recuperação é você prestar ajuda a quem necessita, é você dedicar-se a alguém que sofre mais do que você, procurar esse caminho para poder ter algum sentido, fazer algum sentido à sua vida, à sua dedicação. Então, na casa espírita, ela vai ser orientada, vai receber ajuda, vai ser muito acolhida e, com certeza, se ela seguir os passos ali dentro, vai conseguir a sua recuperação. No centro, na nossa casa espírita, no Centro Espírita William Crookes, nós estamos oferecendo uma vez por mês, dia de sábado, meditação e uma terapia comunitária. É uma terapia em grupo, em que as pessoas se reúnem para falar, para compartilhar das dores e dos sofrimentos. Isso tem ajudado bastante. Nós, nesse mês de outubro, vamos fazer uma roda de terapia comunitária dia 19. Tem... Qual o horário, Vera? Das 9 às 11 horas. A gente oferece uma meditação e depois uma roda de terapia. A gente sabe que nesse contexto de muita loucura, de muita competitividade, que tem gerado muito estresse, muita angústia, as pessoas não se olham mais como irmãos. As pessoas olham para o outro como um inimigo, querendo passar por cima. E a gente tem se distanciado dessas expressões de afeto, de acolhimento, de expressar, de sentir, de trocar, que é humano. E a gente tem se perdido nisso. Então, a terapia comunitária integrativa, ela tem essa proposta de juntar as pessoas, de reunir, de trocar. Como Neuzinha falou agora há pouco, quando a gente olha para a dor do outro, que às vezes é maior do que a nossa, ou quando a gente se identifica, entendendo que nós todos estamos no mesmo nível, no mesmo caminho. Isso tem sido muito salutar, tem ajudado muito as pessoas. Ô Vera, no caso, a Adriana poderia ir nesse dia? Pode sim. O centro está aberto e a gente acolhe a todo mundo que chega lá em sofrimento. Pois é, olha aí, Adriana, e aos ouvintes aqui de Maceió, e quem for do interior também, que precisar dessa terapia, tá? E uma sugestão da doutora Vera para que vocês possam iniciar esse tratamento e ter esperança, muita esperança, porque a cura é possível sim. Jesus nos diz que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveremos montanhas. E essas montanhas são os obstáculos que estão no nosso coração, na nossa mente, são as tristezas, os problemas, as dificuldades. Então, não podemos perder a esperança.
mas, sobretudo, precisamos utilizar o mecanismo da ação, do esforço pessoal, porque se a gente não se mobiliza para buscar essa transformação interior, então a gente não vai conseguir obter essa cura. Então é preciso o esforço, ainda que ele seja doloroso, mas precisamos tentar. Não é, Vera? Sim, sim. Eu quero voltar no caso que eu iniciei sobre Maria, e falar desse caso, segundo a visão espírita, do caso de depressão que levou Maria à morte. Não suicídio de uma forma mais brusca, né, mais abrupta, mas quando ela deitou com a intenção de não viver mais, ela levou até o fim e foi se debilitando. Então, assim, segundo a visão espírita, as causas possíveis da instalação dessa depressão é frustração não superada, não aceitação do fato, que gera raiva e revolta, impotência, ela se descobriu sem poder, porque uma pessoa que vivia centrada no matriarcado, que tinha o poder de curar as pessoas, que tinha os filhos adultos já, todos bem postados na vida, e ela tinha todos à mão, porque eles se reuniam no entorno dela para ouvi-la, para receber as bênçãos todas as noites. E aí, de repente, ela perdeu o controle. De repente vem o imprevisível e leva da mão dela um neto querido. E aí, o que é que se vê daí? Orgulho, porque não aceita, porque perdeu. Aí também vem o sentimento de posse, de apego. Essas são as possíveis causas da depressão, que na verdade eu andei lendo um livrinho sobre depressão de Salvador Gentili, e ele diz que uma das causas da depressão é o orgulho. E quando eu voltei nessa questão dessa senhorinha, que eu parei para ver tudo isso. Então, na verdade, ela não aceitou um fato. Se ela tivesse aceitado, sabe aquela história de que, olha, aceite que dói menos? Que você entra num conflito para brigar com quem? Isso consome o sujeito. Então, as possíveis causas vão por aí. E o que faltou para ela? Faltou um tratamento médico adequado, faltou também humildade para aceitar com resignação o fato que fugiu do seu controle, e faltou confiança, que gera esperança. Quem tem confiança tem fé. E quem tem fé tem esperança. Então, faltou isso. As palavras necessárias que definem o caminho da cura a partir de atitudes: humildade, aceitação, resignação, confiança e esperança. Nessas atitudes, a partir dessa base, é possível cura. Na falta dela, não tem remédio. É verdade. Complica muito. Porque você não tem um equilíbrio, né? Para
você se sente totalmente desamparado, perdido, né? A medicação, ela mantém o sujeito, mas é um tratamento paliativo, né? A Adriana disse que tem depressão há 3 anos. Tem gente e percebe quando você diz melhorou, tem umas melhoras e depois uma recaída. E aí a minha questão, e cadê o efeito da medicação? Só a medicação não funciona. Não funciona. É necessário um tratamento conjunto. Enquanto a gente não transcender, não sair dessa questão mais material, não anda. É tão interessante quando você estuda o livro dos médiuns, eu já falei aqui várias vezes, você vai analisar toda a energia que você mobiliza com os sentimentos, seja ele negativo ou ele positivo, né? Enquanto que o negativo, nós trazemos muitas toxinas que vão desequilibrando a harmonização do funcionamento das nossas células, do nosso sistema. A gente começa a ter problemas de saúde, né? Sim, começa com cefaleia, sim. depois vem dores de estômago, depois esse vai se alastrando para problemas no fígado. Então, e tudo isso alimentado muitas vezes pelas toxinas da raiva, né, do orgulho, da vaidade, das coisas que a gente não consegue trabalhar. Então, quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, que ele nos esclarece que nós precisamos retirar as máscaras de nós mesmos, não para os outros, mas para nós, e visualizar quais são as minhas imperfeições que estão me aprisionando ao sofrimento. Quais são elas? Eu tenho que identificar em mim se eu sou invejosa. É muito necessário, né? Isso é muito Se eu necessário. sou orgulhosa, Ninguém faz uma mudança de padrão de comportamento sem uma autorreflexão. Exato. É necessário que olhe para dentro, com o olhar de dentro, entenda o que não está funcionando bem, compreenda as falhas, aceite. Aceite. Porque se a gente não aceita, está negando. Se está negando, não faz mudança. Está negando sua natureza, Não está faz se mudança. recriminando. E aí, por que as leituras edificantes elas nos ajudam? Porque você tem exemplos de romances, histórias reais, e uma delas a gente cita bastante, que é a história de Paulo e Estevão. Sim. Quando Paulo, enquanto Saulo, perseguiu, não é, e maltratou os cristãos e mandou matar mesmo, e a partir do momento em que ele encontra Jesus, que ele aceita Jesus na sua essência, que ele teve aquela visualização que com certeza deve ter sido uma energia inigualável, que não dá nem para mensurar a dimensão daquilo ali. Só quem vivencia isso sabe. Só então quem a gente vivencia tá longe esse encontro com Jesus, que nos possibilita a cura não só do corpo físico como da alma. Então ele resolveu mudar. Não significa que ele ficou bom da noite para o dia, mas ele disse, eu, a partir de hoje, serei um outro homem. Lógico que ele não falou com essas palavras. Olga, né? mas o corpo físico, na verdade, reflete o espírito. Isso. A gente, quando adoece o corpo físico, vem de um sofrimento longo no espírito. O corpo reflete o que a gente sente. Exatamente. São sequelas de ações que nós escolhemos no passado. Achamos no passado, vamos supor que eu era uma rainha e comecei a matar, destruir, acabar com lares, invadir, aumentar o meu poder, e hoje eu estou vindo aqui, pela misericórdia divina,
pagar bem devagarinho, né? Ou eu fui um gladiador, matei muitas pessoas. Não, a gente não sabe o que a gente foi. Isso não importa. Saulo, quando viu Jesus, não se importou com seus pecados, com seus erros. Ele olhou para frente. Ele disse: hoje eu sou outra pessoa e eu vou lutar contra as minhas imperfeições. Identificou as imperfeições, reconhecia, tinha dificuldades de proceder como ele queria, porque ele disse: meu Deus, por que o mal que eu não quero eu faço e o bem que eu quero eu não faço? Olha, Paulo chegou a dizer isso. Né? Então, meus irmãos, minhas irmãs queridas, não temos que ter receio, né, se somos perfeitos, se não somos, se nós somos merecedores de uma dor ou não. O que nós precisamos é olhar para frente com fé, com esperança, com resignação, com a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que nós podemos mover essas montanhas, esses obstáculos. Agora, nós temos que ter paciência, porque se a medicação clínica ela demora a fazer efeito, também a espiritual ela demora, não é tão simples. Diga, Neuzinho. E aí reside essa beleza da doutrina espírita, que eu acho isso assim fantástico. Com o estudo da doutrina espírita, nós podemos aprender que nós somos responsáveis pelo nosso próprio bem-estar. Ou seja, nós somos merecedores do que temos. Do que temos, né? Se eu quero, eu preciso me dedicar àquilo, porque senão eu vou continuar querendo e não vou produzir nada de bom, né, em meu benefício. E o que é preciso para isso? É sair dessa ilusão que a gente vive. Nós vivemos num mundo de ilusão. Culpamos as pessoas por tudo que nos acontece. Nós não assumimos as nossas responsabilidades. Não é? Então, precisamos entender que a vida, o destino que nos espera, que nos aguarda, nós somos aqueles que o constroem. Construímos. Não é? Nós construímos. E reassumirmos a capacidade de dirigirmos a nossa própria vida. Isso. Né? Somos os responsáveis. E a doutrina espírita nos ensina a agir assim. Pois é, Neuzinha. E uma coisa que linda. nos ajudaria muito, muito, e é por isso que Jesus trouxe como primeira bem-aventurança a humildade. Né? A doutora Vera falou aí da questão do orgulho. Se nós tivermos humildade, nós saberemos que somos ainda iniciantes no processo evolutivo, que temos que ter paciência conosco mesmo, né? Aquela, né, como é que olhar um olhar mais compreensivo para nós mesmos, isso, para dizermos isso, assim, não, eu estou fragilizada neste momento, mas Deus me quer feliz, né? E eu vou olhar o que não está certo em mim, o que eu posso ir retificando, ajustando devagarzinho, e vou buscar ajuda profissional, seja na yoga, seja na acupuntura, na psicologia, na psiquiatria e principalmente na oração. Olha, para quem está com depressão, não se pode descartar de forma alguma a ajuda médica, de jeito nenhum. Mas assim, a gente se ampara no que tem e compreenda que existe aí um farto material, muitos recursos. Tem psiquiatra, tem psicólogo, tem as terapias alternativas com meditação, com yoga, atividade física, tem clube de amigos e tem essencialmente que buscar o tratamento espiritual. Isso as casas espíritas todas hoje têm atendimento fraterno, a nossa tem meditação, tem terapia comunitária, as doutrinárias, os estudos, os grupos de estudo, sabe? Porque quando a gente começa a compreender
vai acabando a ignorância e a gente vai aceitando, vai entrando efetivamente num processo de mudança. Isso. A gente tem que fazer esse esforço. O que não pode, hipótese alguma, é a gente praticar um ato contra a nossa vida. Não. Porque Deus nos deu a vida e nós temos que ter um sentimento de gratidão por essa misericórdia. E obrigação de preservar. Obrigação de preservar. Né? Até porque não vai minimizar nossa dor. Não vai, ela vai piorar cada vez mais. E hoje nós temos também a CVV. Tá? Que é o telefone, você sabe o número? Qual é o telefone? Que é muito. Não, mas no Google a gente acha. Só botar CVV, que é um grupo de profissionais que estão aí, pessoas. Para ouvir, eles estão prontos, preparados, disponíveis para ouvir, para ajudar. Para ouvir a hora que vocês precisarem ser escutados. Liguem para a CVV, conversem, dialoguem, busquem essa ajuda, porque Deus nos ama a todos. Somos importantes, cada pessoa na Terra é importante um para o outro. Tá certo? Então, e chegamos ao fim do nosso programa. Vamos passar para a doutora Vera fazer suas considerações finais e despedir nossos ouvintes. Bom, eu desejo boa noite, eu agradeço pela escuta. Eu sei que depressão é um tema complexo, né? Complexo, porque implica multifatores. É difícil falar sobre depressão, o que é, como trata, em uma hora. A gente carecia de um seminário para falar sobre depressão e ainda assim o tempo é curto. Mas, enfim, eu estou aqui disponível e precisando volto. E eu indico mesmo para quem está passando por isso que busque ajuda, que não se desanime, porque, na verdade, apesar de tantas outras considerações acerca de depressão como sendo impossíveis, a gente não pode perder a esperança, porque tem muita gente doente, mas tem muita gente se curando e tem muita gente saudável também. Neuzinha? Nós agradecemos a oportunidade, a atenção que a doutora Vera teve conosco, a nossa querida Verdinha. Foi maravilhoso você ter vindo, trazendo todos esses esclarecimentos para nós. Porque a depressão ainda é um tabu entre nós. Nós pouco falamos, né? Pouco conversamos e procuramos nada de socorro, a não ser quando nós já estamos mesmo no fundo do poço, né? Então, que Jesus a abençoe, a ilumine, para que você continue fazendo esse trabalho de amor que você faz e que nós sabemos que tem ajudado a tantas pessoas né, a se sentirem mais seguras nesse mundo tão atropelado que nós vivemos. Uma boa noite, Olga. Obrigada pela sua volta. Você é muito querida por todos nós. Eu cheguei com a volta de Olga. Então, Márcio, querido, comigo obrigada. vem sempre uma coisa boa. Sempre sim. Você trouxe luz também para nós hoje, né? Agradecemos ao Márcio e de coração pelo trabalho de amor, pela dedicação incansável à Rede Brasil Espírita. Que Jesus o abençoe. Um beijo grande para os nossos ouvintes de Maceió, para os nossos ouvintes de Barra Mansa, que eu não posso me esquecer daqueles queridos amigos que lá estão, lá no Rio de Janeiro, em Brasília. Obrigada pela participação, pela audiência, pelo carinho de todos vocês. E nos lembremos sempre, Jesus espera
que façamos brilhar a nossa luz. Então, sejamos luz. Carreguemos dentro de nós apenas o bem, o amor e a alegria. Jesus nos abençoe a todos e que seja uma noite de paz e de harmonia. É isso, queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso programa. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, coordenadora do nosso trabalho. Agradecemos a doutora Vera Ferraz por estar aqui conosco, trazendo suas experiências, seu conhecimento. Agradecemos a você que esteve até este momento sintonizado com a Rádio Brasil Espírita, em especial a Adriana, aqui de Maceió, que Jesus a ilumine, a proteja, e que a centelha da alegria possa prosperar em nossos corações. Que a gratidão e o amor seja sempre um sentimento presente em todos nós. Muito obrigado, Márcio, e a todos que cooperam com a nossa Rádio Brasil Espírita, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.